queridos, tudo bem? Aqui é o professor Neto Araújo. Eu sou professor de História do IEMA, na UP de Bacabeira, professor do primeiro ano, né, e professor de 2 turmas do segundo ano. Além de História, também sou professor de Projeto de Vida, né, onde a gente tenta traçar um projeto de vida para os nossos alunos, né. É importante dizer que esse projeto de vida, a mudança é constante, né? O tempo todo a gente vive essas nuances do que a gente vai ser, do que a gente quer ser na vida, né? Então o projeto de vida é uma construção diária. E é por isso que a gente está aqui, para tentar, com essas aulas, com esses conteúdos, facilitar ou apresentar novas perspectivas para os projetos de vida dos nossos alunos, beleza? Então tá, hoje a gente vai falar de um tema que é interessante, né? Todos nós temos dias bons e ruins, né? E isso é um fato. Quando o negócio é mais sério, a gente pode falar da questão da bipolaridade, né? A gente sempre fala assim, a pessoa é bipolar, né? Isso traz algumas consequências, né? Principalmente a questão dos dias ruins, né? E aí, a nossa apostila ela traz um tema que é uma consequência, na verdade, dessa coisa de dias bons e ruins, que é a questão da sinceridade, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, é, dos prós e dos contras, de ser sincero, né? A gente sabe que às vezes a sinceridade custa caro, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, analisando alguns pontos. O primeiro deles é a questão de administrar os seus sentimentos. Quando você tem uma carga emocional que às vezes é muito exacerbada, você acaba sendo sincero demais. Isso pode te gerar um problema, né? Ah, eu não abro mão da minha sinceridade. Eu sou assim e não mudo, né? Eu sou sincero mesmo. Tá. Mas será que vale a pena ser sincero sempre? Eu lembro de um episódio que aconteceu na graduação, de uma professora que uma vez perguntou para um aluno, um amigo nosso, né? Fulano de tal, você leu o texto? Aí ele falou assim, professora, sinceramente. Aí quando ele foi falando, ela falou assim, olha, vou lhe dizer uma coisa. Há sinceridades que não precisam ser ditas. Nesse exato momento ele calou. Depois ele disse pra gente, né? Que ele não foi porque ele tava assistindo. Ele não leu o texto porque ele tava assistindo série, né? E aí a gente ficou analisando. Será que se ele tivesse falado isso, como é que a professora iria reagir, né? De saber que um trabalho que precisava ser feito não foi feito porque o aluno estava assistindo série. No momento onde ele, por exemplo, deveria estar estudando, né? Então, a sinceridade. E aí essa frase ficou na nossa cabeça, né? Há sinceridade que não precisam ser ditas, porque às vezes nos compromete, né? Então a questão de administrar os nossos sentimentos, administrar aquilo que a gente vai falar, o nosso estado emocional no momento é muito importante quando a gente fala da questão da sinceridade, né? Então, um outro ponto é conflitos e perdas irreparáveis. Gente, quem aqui, para não perder a piada, ou então para carregar o status de ser sincero demais, nunca perdeu um amigo? Ou às vezes nunca foi alvo de uma chateação extrema, né? Então, assim, a questão dos conflitos e das perdas, às vezes elas são irreparáveis quando a gente é sincero demais, né? Então, hoje a gente está aqui muito mais para falar dos malefícios da sinceridade do que necessariamente dos benefícios dela, né? Porque, assim, para a gente ser sincero e tratar isso de uma forma que nos beneficie, é muito mais difícil do que a gente ser sincero e machucar alguém, né? Então, administrar os sentimentos pode nos gerar uma situação onde a gente consiga de fato reparar os conflitos, certo? Então vamos lá, um terceiro ponto, bom senso. Tem sinceridade que precisa ser dita, mas há um espaço, há um lugar correto para se falar, né? Às vezes você quer expor uma opinião e expõe isso na frente de todo mundo, para constranger a outra pessoa. Aí tu pergunta fulano, por que tu falou aquilo? Não, mas é porque eu fui sincero. Sim. E aí? O que é que se ganha com tanta sinceridade, né? Isso é importante de analisar, tá? A outra questão bem aqui é a exposição da verdade a qualquer custo. Vou trazer aqui minha telinha para não atrapalhar aqui na explanação. Vale a pena, né, expor a verdade de qualquer forma, de qualquer jeito,
Então a gente precisa pensar nisso quando a gente carrega esse status da sinceridade, né? A exposição da verdade de qualquer forma. Não, eu preciso ser comprometido com a verdade. Professor, tu está dizendo que a gente tem que ser mentiroso? Não. Eu estou dizendo que você precisa considerar esses 3 itens que a gente colocou lá em cima, né? Administrar os sentimentos, analisar a questão dos conflitos e das perdas que podem ser irreparáveis, né? Utilizar do bom senso para que a gente não exponha essa verdade de qualquer custo, carregando a ideia de que a gente é sincero demais e isso resolve tudo. Não, gente, nem sempre resolve tudo, né? Então, um outro ponto é a questão da ponderação. Seja ponderado, né? Isso está ligado ao bom senso, está ligado à questão da administração dos seus sentimentos, está analisado a análise, quer dizer, está relacionado à análise que você faz dos conflitos para saber se é necessário expor uma opinião ou não, né? Então, assim, com o avanço das redes sociais, a gente tem colocado em xeque e tem exposto muitas das nossas opiniões. E nem sempre as pessoas querem saber. Nem sempre as pessoas querem saber da sua sinceridade, né? Assim, tem certas situações que as pessoas dizem assim, não, eu quero que tu seja sincero, né? Olha, eu fiz uma comida aqui, prova. A pessoa vai lá e às vezes no bom senso prova, às vezes não tá tão legal. Mas aí ela, não, tá boa, tá muito boa. Quando a pessoa chega pra ti e diz assim, olha, eu quero que tu seja sincero, eu preciso vender para outros clientes, eu preciso que eles analisem, então por favor, seja sincero. Aí você vai lá e muda aquele discurso. E começa, olha, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de sal, tá faltando um pouquinho mais de pimenta, já que tu vai vender. Então, às vezes as pessoas se comedem em falar a verdade, em ser sincero demais, para evitar conflitos, né? Então, muito cuidado na hora de expor essa verdade, de expor essa sinceridade. Ponderação, gente. Essa é a palavra, tá? Expor de forma respeitosa, desculpa. Isso está muito ligado a todos os itens que a gente já citou lá em cima, certo? Então vamos lá. A verdade. Qual é o preço que se paga? Vou trazer para cá de novo. Qual é o preço que se paga pela verdade? Você já pagou algum preço alto por ser sincero demais e dizer a verdade a qualquer custo? Que preço você já pagou por isso? Né? A salvação de alguém, alguém que se libertou do relacionamento porque você foi lá e disse que o cara que a menina ficava não prestava, ou então a menina que o cara ficava não prestava, né? E aí, foi bom pra você? Né? Analisando aqueles temas que a gente falou no slide anterior, é interessante que você faça essa autoanálise, tá bom? Então, a outra perspectiva é, para refletir, você já tentou encontrar a melhor maneira de contar a verdade? Ou você saiu contando a verdade a qualquer custo, de qualquer jeito? Essa é a primeira reflexão. A segunda é, qual a sua opinião sobre as pessoas que, para agradar todas, não são verdadeiras? Né? E aí, a gente não está falando necessariamente da verdade em si. É da situação, do que você acha, por exemplo, de uma pessoa que, para evitar conflitos, ela omite a verdade. Né? É interessante, gente, que a gente está falando, do que a gente está falando aqui, a gente está falando também de convivência social, né? Da convivência com os nossos colegas, da convivência do nosso trabalho, que isso influi diretamente no nosso projeto de vida. Diretamente, não tenho dúvida. Tudo que a gente fala aqui, por exemplo, quando eu falar a questão de sinceridade, se você vai para o seu curso técnico, né? Sei lá, turma de mineração, serviço jurídico, logística, administração, né? Quando você vai trabalhar, quando você for para o seu local de trabalho, se você carrega essa ideia de que, eu sou sincero mesmo, e eu digo é mesmo, sabe? Como é que seus colegas de trabalho vão entender essa sua filosofia de vida? Né? Por isso é interessante, aí eu vou voltar aqui de novo. Administre seus sentimentos. Analise os conflitos e as perdas, porque elas podem ser irreparáveis. Utilize do bom senso. A exposição da verdade a qualquer custo. Vale a pena? Ponderação. Expor as questões de forma respeitosa. Né? Esses são pontos que a gente anotou aqui a partir do material para a gente analisar e ver até que ponto vale a pena ser sincero. Vou tirar aqui meu rosto. Vou botar bem aqui. Lute pelo seu projeto de vida, querido. Muito obrigado por ter assistido essa aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade.
Valeu.